Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande para todos nós vermos os amigos unidos aqui presentes para receber o nosso amigo que veio lá de Belo Horizonte para fazer essa tarde e manhã que nós vamos ter, amanhã, onde vamos aprender tantas coisas boas que nós vamos ficar com uma vontade muito grande, não só de ler a Bíblia, mas de estudar a Bíblia. E apresentando o nosso palestrante dessa tarde, eu tinha trazido um calhamaço aqui de 50 folhas, né? Mas ele não deixou eu apresentar, então a apresentação é bem simples. O Afonso Chagas é um estudioso da doutrina. Há mais de 20 anos ele estuda não só a doutrina espírita, mas também o Velho e o Novo Testamento para dar esse cunho de veracidade e explicação que nós tanto precisamos. Ele nasceu na cidade de Cardeal Mota, porque já é um antepassado dele, né? Que foi, né? Chegou a Cardeal, mas eles não gostaram muito, porque agora o Afonso Chagas está mais famoso do que o Cardeal, então eles mudaram até o nome da cidade, agora é outra coisa. A cidade tem outro nome, já não é mais Cardeal Mota, mas ele trabalha em Belo Horizonte, já esteve conosco, e quando ele esteve conosco, nos deixou com muitas saudades de que viesse novamente, e já digo a vocês que já vamos acertar com ele para o ano que vem, para ele ver se a gente evoluiu ou não, se já estamos estudando mais ou não, porque ele veio aqui semear, ele quer ver se Jesus já pode colher aqui, né? Que ele só semeia. A colheita é toda do Mestre. Então, nós vamos poder ouvir e pedimos, nesse momento, que Jesus, o Mestre de nossas vidas, e o nosso mentor Eurípides, que também nasceu nas terras mineiras, possamos estar aqui unidos como amigos e irmãos que somos, e que em nosso coração essas ideias, esses ensinamentos, essa revivescência daquilo que já sabemos, mas esquecemos, possam melhorar a nossa vontade de evoluir, não só em conhecimento, mas também na prática do bem. Que Jesus abençoe Afonso e a todos nós que aqui estamos juntos com ele nessa tarde. Que assim seja. Queridos irmãos, companheiros do Ideal Espírita, muita paz a todos, com muita alegria que nós retornamos aqui em Curitiba para podermos conversar em torno da mensagem renovadora da doutrina espírita, para podermos trocar de coração para coração experiências que possam verdadeiramente nos auxiliar nesse novo projeto, porque estamos em encarnações últimas num plano de expiações e provas, precisando definir com segurança a nossa permanência no tempo da regeneração. Então, para nós é sempre uma alegria muito grande poder voltar a Curitiba, estar aqui na Casa Espírita Eurípides Bassanufo, poder dialogar com todos vocês de coração para coração. Estejamos aqui sempre muito abertos, todos nós, né? Sobre Cardeal Mota, realmente há uma mudança no nome da cidade, a edilidade de Santana do Riacho, que é o município, resolveu mudar o lugar para Serra do Cipó. Tem um Parque Nacional de Serra do Cipó, e agora parece que vai chamar Serra do Cipó também. Tudo bem, o Cardeal Mota ele vai reencarnar e muda isso depois. Gente, eu estava pensando ali agora, na hora que eu vi a Geisiane chegando aqui, o pessoal do Ser, eu falei que atrevimento meu de inventar, de estudar Velho Testamento, falar desses assuntos do Velho Testamento com o pessoal do Ser por perto. Ainda bem que o Haroldo não está aqui. Eu falei com o Júlio, não fala nada com o Haroldo não, Júlio, que senão tem problema, né? Mas vamos lá, né? O Haroldo, ele dá a dica e nós vamos seguindo junto aqui. Nós fizemos um compêndio, acho que eu não teve para todo mundo, não. Acho que deu mais pessoas do que o tanto de texto. Aí, não, mas vai estar tudo aqui.
Mas é só para ler geral o texto, fizemos um apanhado, alguns versículos da história do Noé, do Gênesis. Como Haroldo ainda não traduziu o Velho Testamento, nós vamos usar a tradução do João Ferreira de Almeida, tá? Eu fui protestante numa das encarnações passadas, desde da época do João Ferreira de Almeida, traduzindo, como diz o Haroldo, do holandês, nós estamos juntos lá, né? Então é por causa disso, tá? Mas fica à vontade, se alguém tiver outra Bíblia aí, a versão da Bíblia de Jerusalém, do Padre Figueiredo, ou a Internacional, qualquer que seja a versão, podemos discutir. Porque nós estamos buscando aqui mais a substância daquilo que podemos entender como um componente mais interpretativo dentro do campo espiritual, fazendo mais um uso do que propriamente aquele contexto como o Haroldo tem feito. Então vamos ler, só para ter uma ideia geral, né? Eu acho que todos nós já ouvimos falar da história de Noé, não já? Então vamos lá. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo, segundo e terceiro. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, só pegando aqui, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. E o Senhor a fechou por fora. Nós vamos ficar até o 7:7, porque na segunda parte a gente vai seguir dos outros, calculando que mais ou menos nesse primeiro momento nós vamos conversar esses versículos todos. Você imagina que é uma ousadia mesmo buscar assunto tão profundo em tão pouco tempo. Mas vamos tentar buscar alguns aspectos que possam nos ajudar nesse estudo sobre Noé e a construção da arca com esta fala do Lameque.
Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos. Só esse contexto, isso aqui é uma contextualização para entrar na história do Noé. Viveu Lameque 182 anos, gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. No dicionário bíblico do O.S. Bauer, o nome Lameque significa moço forte, moço nobre. Esse Lameque, que é o pai do Noé, ele é o primeiro polígamo que a Bíblia apresenta. Ele tinha 2 esposas, Ada e Zila. Quando o Sonório estudava esse aspecto, o Sonório sempre dizia que o Lameque era o Caim reencarnado depois de ciclos e ciclos em renovação. Tanto que ele está aqui completando todos os seus estilos de superação e viveu 777 anos e morreu. 777 é a superação do 666. Esse 666 nós vamos estudar amanhã. Amanhã falaremos sobre o 666. Aqui nós estamos no 777. Como os ciclos são setenários, nós temos as experiências de superação em todas as 3 etapas que definem os ciclos de evolução num sistema. Não pode ter um quarto 6 nem um quarto 7. Se tiver um quarto 6, vai ser em outro planeta, né? Quando diz que morreu, aquele ciclo evolutivo esgotou. E, naturalmente, abriu outro ciclo evolutivo. A morte, ela é o final de uma etapa, de um ciclo. Mas o final de uma etapa é também abertura para outra etapa. Quando nós saímos da fase infantil e iniciamos a fase juvenil, pode-se dizer que a criança morreu e que surgiu e nasceu o jovem. O morrer define a finalização do ciclo. Nada obstante, nós continuamos jovens, ainda muito infantil, até mesmo atingirmos a maturidade, a maioridade, continuando infantis. Naturalmente, o ciclo precisa terminar para um novo ciclo começar. Aqui, o texto marca com segurança que aquele ciclo de desenvolvimento esgotou para começar um outro ciclo de desenvolvimento. E ele começa mostrando a idade do Noé, 500 anos, e gerou a Sem, Cão e Jafé. Os estudiosos têm debatido sobre esse problema de viver tanto tempo, né? Ser tão longevo. Nós vamos dizer, o que já estamos falando, que esses ciclos evolutivos não é a idade de um indivíduo enquanto pessoa. Este é o tempo de uma onda mental. É um tempo em que uma onda mental é colocada em ação e o quanto que ela permanece em voga até ela concluir-se. A do Noé nós vamos chegar lá no final. Mais tarde, com 950 anos, é que ele está com 500. Agora, como nós trabalhamos com esses elementos, buscando algumas ideias em torno dos números, os números, desde que eles começaram a ser trabalhados aqui no planeta Terra, Pitágoras foi quem mais organizou. E depois do Pitágoras, outros estudiosos debruçaram-se sobre os números, buscando entender qual que é a simbologia que subjaz a cada número para uma abertura de ideias. Então, nesse sentido aqui, nós vamos buscar a ideia do número. Só buscando o nome do Noé significa repouso, quietude, né? Dizem os estudiosos que o número 5 é o número do religioso, é o número da credulidade religiosa. O 5, ele compõe, é como se nós pegássemos a estrela de 5 pontas, né? A cabeça, os braços e as pernas. Emmanuel, quando comenta sobre essa estrela de 5 pontas, ele diz que é a experiência do espírito na matéria, o espírito encarnado,
porque a estrela de 6 pontas, que é a estrela de Davi, o signo ou símbolo do povo hebreu, né? A estrela que define até a matriz da estrutura da cidade de Nosso Lar, são 6 pontas na estrela, 2 triângulos invertidos, ela tem uma outra ideia, ela abre um outro horizonte, ela trabalha o número 6, que é um outro número, o número do homem, que faz a aferição, o momento da aferição. Aqui nós estamos ainda no número 5. Não vamos falar agora nem do 1, do 2, do 3, do 4, vamos no 5. Que é o símbolo da centelha divina mergulhada na carne, né? Do espírito imortal encarnado. Então Noé está nesse momento aqui, ó, vamos voltar. O Noé que está no repouso, ele está no tempo em que entra em ação a credulidade religiosa, a religar da criatura com o Criador, onde a centelha divina, superando o número 4, que é o plano material, ela mergulhada na carne, estabelece esse plano de conexão. No plano divino, ele vai representar a providência divina que governa a vida universal, alimentando-a. No plano humano, é a vontade do homem que dirige a sua força vital. E no plano da natureza, é a força viva de todo o universo. Então, com essa idade de 500 anos do Noé, buscando essa ideia, tá, do símbolo, porque, como não é de particular interpretação, nós temos muitas as possibilidades de interpretação nesse texto. Nós estamos aqui diante do momento em que a providência divina que governa a vida e alimenta, utiliza da vontade do homem, que dirige a sua força vital, para sustentar todo o universo e trabalhar etapas fundamentais diante da vida. É sabido, nós estudamos com o Eclesiastes, no seu capítulo 3, que todo fenômeno no planeta, ou todo fenômeno na Terra, todo fenômeno no universo, ele obedece a um tempo determinado para cada coisa. Não é? Não se colhe a fruta antes dela que esteja madura. Podemos até operacionalmente fazer assim e amadurecê-la de uma forma forçada, mas é necessário deixar que cada elemento, cada onda atinja o plano adequado. Se nós estivermos cozinhando e retirarmos o fogo antes do cozimento adequado, a coisa não fica correta. E se deixarmos além do tempo adequado, também não ficará correto. Então o número 5 ele representa aqui para nós a entrada da lei no momento necessário, no momento adequado para este movimento. Então nós estamos no 500 anos. O que ele acontece no 500 anos? Gerou a Sem, Cão e Jafé. Né? Antes de entrar, já entrando, né? Não é antes não. Sem era o filho mais velho, o primeiro, cujo nome significa rocha. Representa aqui, já estamos fazendo já colocando a representação. O plano do superconsciente. O Cão significa quente, era o filho mais novo, o mais, talvez o mais velho biologicamente, né? O Sem é o mais superior espiritualmente. O Sem é o subconsciente, representa o subconsciente, é o mais inferior deles. E o Jafé, significa beleza, representa o plano consciente. Esse superconsciente, consciente e subconsciente está na obra No Mundo Maior, de André Luiz. É o plano dinâmico da casa mental. Nós vamos ver que a arca, naturalmente, é a casa mental. Eu acho que todos nós já temos essa ideia quando lemos no livro No Mundo Maior, de André Luiz, aquele castelo de 3 andares, onde os andares superiores, o sótão, o andar doméstico e o porão, representando a casa mental. Os 3 filhos do Noé representam as instâncias psíquicas do superconsciente, que conecta com o futuro, com o ideal. O subconsciente, que é o Cão, conecta com o id, né, com as forças instintivas já vividas por nós. E o Jafé, que é o ponto de conexão, chamado beleza, entre o subconsciente e o superconsciente. Dos 3, o que vai dar geratriz, descendência, na sistemática da Bíblia, vai ser o Sem, que vai gerar os semitas.
E dos semitas nós teremos o Abraão. Primeiro Abrão, depois ele terá o nome mudado para Abraão, que é o primeiro grande patriarca, e aí todos os primogênitos vão gerar ao longo do tempo a sua descendência. Então nós estamos aqui num antecessor de Abraão, que é o Noé, e os semitas, né? Depois do Noé começa toda uma série nova, mas ainda vamos ver alguns aspectos que vão sendo colocados. Vai ter perguntas depois, né? Então vão anotando as dúvidas. Eu acho que as perguntas vão durar mais tempo do que... Meu Deus, né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O versículo está aqui colocado, é o mesmo que nós lemos, né? Noé achou graça aos olhos do Senhor. Quando alguém acha-se em graça aos olhos do Senhor, é alguém que pode dizer na linguagem de Jesus: bom está, servo bom e fiel. Fiel foste no pouco, no muito te colocarei. É alguém que está sendo aprovado, alguém que está adequado conforme a lei. O achar graça aos olhos do Senhor é o estar adequadamente colocando-se diante da lei. Vivenciou bem os ciclos básicos anteriores, né? Todos, a unidade, a dualidade, a trindade e o quaternário inferior, porque estabelece os planos do 1, do 2, do 3 e chega no quadrado, né, o quarto, para agora viver o quinto elemento, esse quinto nível. Vivenciou bem os ciclos anteriores e achou graça diante do Senhor. Então vamos caminhando, né, para dar tempo de atender às expectativas nossas com o estudo. E estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. Esse justo, a justeza, o equilíbrio no cumprimento da lei, que é o que chamamos em espiritismo do homem de bem. Estamos contextualizando Noé, né? A ideia do porquê ele vivenciou essa experiência, porque ele foi chamado a viver essa experiência, né? Ser justo, estar equilibrado no cumprimento da lei como o homem de bem. Ele andava com Deus. E nós precisamos sempre avaliar, quando lemos um texto assim, nós andamos com quem? Com o quê? Quais são os parceiros na nossa caminhada? Quais são aqueles que elegemos para inspiração e compartilhamento e companhia na trajetória? Noé escolheu essa parte da justeza, do equilíbrio no cumprimento da lei, e estava justo nas suas gerações, né? As gerações de Noé eram justas e perfeitas, e andava com Deus, ou seja, os ciclos básicos da sua construção eram trabalhados com equilíbrio. Logicamente, deixa eu ver se aqui já vai chegando, aqui está uma permanência com Deus, né? Logicamente, nós perguntamos, olhamos, onde é que está o Noé na história da humanidade? Nós não vamos encontrar. Nós não iremos encontrar o Noé na humanidade terrícola, nesses 200 mil anos de história humana. Nós não encontraremos o Noé, porque o homem que emergiu do sapiens e depois do sapiens não constituiu o Noé. Logicamente, na nossa inferência aqui, no nosso estudo, esse emblema todo está acontecendo no sistema da capela. Da capela, os exilados vieram para a terra. E na terra, nós hoje vivemos um momento semelhante ao que viveu o planeta do sistema da capela. E aí nós queremos fazer uma correlação, tá, gente? O que aconteceu em Capela, e que de lá exilou-se muitos espíritos, foram exilados aqui no planeta. Muitos espíritos, alguns deles já voltaram para a Capela, mas alguns outros tantos permanecem aqui ainda no planeta. Segundo Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, nós queremos ver uma correlação de eventos lá
e cá. Por isso toda a ideia de estudar o Gênesis e o Apocalipse. Porque o Gênesis, que marca a origem, ela marca uma transição de um sistema, uma queda de um sistema para outro sistema. Adão e Eva caem do paraíso na terra. E podemos pegar essa queda como exilado da capela aqui na terra. E o Apocalipse vai mostrar o acontecimento aqui na terra, de um novo movimento de degredo também. Então vamos encontrar o Noé, vamos fazer um trabalho. Alguém fala assim, Afonso, eu não sei nem onde é que é essa capela. Olha bem dentro do coração que é perigoso achar. É provável que muitos de nós que estamos hoje no terreno espírita, depois de já ter passado por várias escolas e chegar no espiritismo, que talvez tenhamos já andando por aquelas regiões de lá de capela, não é? Com desejo de retornar para a capela. Pode ser, mas não podemos afirmar, não é? Podemos só deixar a ideia. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. A proposta é essa. Atingiu um ápice de uma situação excessiva, negativa. Era preciso dissolver aquela experiência negativa e abrir horizonte noutra experiência. E aí a visita da dor pela expiação é a condição adequada para ajudar a exonerar. Quando a gente fala fim de toda a carne aqui, não é eliminação. O fim é atingir uma etapa, terminar para começar outra. Nada acaba, não é? Nada tem fim no sentido de acabar, porque todos os processos concluem-se e abrem-se em novas experiências. Na natureza nada se perde, nada se cria, diziam os sábios da antiguidade. Tudo se transforma. E nós estamos em transformação constantemente. Alguém fala de passado encarnatório. Não existe passado encarnatório estritamente dizendo. Existe encarnação. Porque o nosso passado está presente hoje. Se nós tivéssemos deixado o passado lá no passado, ele estaria morto, mas não pode. Ele está presente, tanto que ele atualiza a todo instante. O que é preciso acontecer agora é sermos capazes de trazermos o presente, o futuro para o presente, né? Tem uma mensagem que o Chico Xavier psicografou, está no livro Aulas da Vida, no capítulo 30. Ela é chamada assim, Vozes do Espírito. Quem assinou, só assinou assim, o Espírito. Ele não colocou mais nada. Em Belo Horizonte, essa mensagem, ele faz vários conceitos. Lá, mais à frente, ele fala assim, o passado é minha advertência. O futuro é minha promessa. O presente é minha realidade. Então, pegando aqui o Noé, 3 filhos, o Sem, o Jafé e o Cão, e que já transformamos em superconsciente, promessa, em subconsciente, advertência, em consciente, realidade. Todos nós, então, podemos nos enquadrar no Noé. Na dinâmica psíquica, nós movimentamos o subconsciente, com os registros que advertem-nos dos passados, das experiências vividas, com os registros que anunciam vir a ser o futuro, a nossa próxima etapa, mas principalmente com o campo operacional do agora, que é a realidade concreta que existe, onde o Jafé impera. E isso aqui não é uma afirmativa assim gratuita. Lá no finalzinho, Noé vai dar as advertências a todos os 3 filhos e nós veremos assim para conseguirmos significar por que é que estamos colocando dessa natureza, né? Então vamos lá. O final do ciclo é o término do tempo de um ciclo. Carne é material residual do ciclo que se fecha. Nós, quando vamos eliminar determinados processos,
ou terminar determinados processos, precisamos quitar até o último tio, até o último iota, segundo as palavras de Jesus. Nós precisamos resgatar todos os residuais. E aqui, nesse processo de final de um ciclo, em Capela, era preciso reajustar com todas as instâncias na intimidade, de maneira que, se algo fica pendente, nós temos dificuldade de fazer o processo da evolução. No livro Ação e Reação, só para dar uma ideia disso que nós estamos dizendo, conta um caso de 2 espíritos que estavam na cidade de Nosso Lar e que pleitearam habitar uma cidade superior. E o pedido foi indeferido. E eles questionaram, porque na intimidade deles, na consciência deles, não tinha registro kármico que impedia-os de avançar. Insistiram no pedido, o pedido foi indeferido. Aí buscaram os centros históricos de registros da experiência deles, porque é que eles não conseguiam ascender àquela cidade, e descobriu-se uma cena que os 2 realizaram 500 anos atrás, quando soldados, numa determinada guerra, eles guardando uma torre, jogaram de lá alguns prisioneiros. O Livro dos Espíritos nos afirma que o crime cometido na guerra não é tributado como crime àquele que comete o crime. O que é tributado ao agente é a forma como ele mata, e não o matar. Porque ele está defendendo a nação, e o Livro dos Espíritos diz que ele não é responsável pelo assassinato que ele cometa ali. Está na lei moral, acho que lei de destruição. Mas como ele age é tributado. Então eles, como soldados, fizeram uma cena. A cena não era tributada a eles como karma, de maneira nenhuma, porque eles cumpriam a ordem. Porém, ainda assim, toda cena realizada pelo ser, ela é dele. Ele precisa exonerar-se daquilo. Então, na consciência dos 2 jovens espíritos, eles não tinham o registro, mas na história tinha uma cena. E aí eles precisavam reajustar. Os 2 organizaram uma encarnação, nasceram, aos 18, 19 anos entraram para a aeronáutica, foram fazer um voo de reconhecimento de uma certa aeronave, e a aeronave caiu, os 2 desencarnaram. E essa queda, a morte num corpo jovem, liquidou o problema residual do passado, e eles puderam ir para aquela cidade diretamente, não precisou nem passar em Nosso Lar, não precisou de fazer essa via Nosso Lar. Então, quando nós estamos dizendo disso aqui, todo um final de ciclo, o resíduo de todos os elementos que ainda não foram resgatados ou reajustados, precisam ser eliminados, né? Esse residual. A violência, o texto está falando da violência, porque a terra está cheia de violência. Terra aqui, vão lembrar, é a palavra para falar sobre lugar de encarnação, material, né? Nós estamos falando de Capela, porque aqui na terra nós não podemos encontrar esse dilúvio, que ainda não teve esse dilúvio aqui, né? A violência é o excesso da força em detrimento do direito. Em Capela estava acontecendo assim. Desfarei, está dizendo aqui, desfarei com a terra. É a intervenção divina para regular o desequilíbrio. Nos 500 anos do Noé, que é aquele movimento do número 5, que é a providência divina regulando a vida, que é a vontade do homem operando a sua energia vital, e que no plano da natureza é onde aquela força pode e deve acontecer, nós estamos no momento da intervenção divina. Como que é a intervenção divina? A lei de liberdade dá ao homem o livre-arbítrio. Mas, se eu sou livre para semear, eu sou constrangido a colher. A colheita é a lei de Deus intervindo. O livre-arbítrio é a lei do homem, é a ação do homem, né? É o movimento do homem livre. Mas se ele é livre para semear, ele é constrangido a colher o resultado daquilo que ele fez. Então, o desfazer é a intervenção divina para regular um desequilíbrio. Porque nós vivemos, às vezes, como se Deus estivesse longe da terra e nem está sabendo nada que está acontecendo aqui e que Deus nem existe.
Tecnicamente, nós não acreditamos muito em Deus, né? Filosoficamente e religiosamente, nós falamos muito sobre Deus. Mas na prática, é como se ele não existisse. Então, o final do ciclo em Capela, que está sendo reproduzido na Terra da atualidade. Estamos vivendo períodos, né, que representam o mesmo que foi vivido em Capela. Sem sombra de dúvida, né? Estamos no momento da transição planetária, cantada de todos os lados, de todo jeito, nós já temos visto sobre isso aqui. Amanhã no Apocalipse nós vamos tentar trazer alguns dados sobre isso, que já é do conhecimento, mas é preciso só repetir, né? Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. A arca, à semelhança do barco, à semelhança do carro. Quando Emmanuel comenta sobre o barco, capítulo 21 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel diz que o barco representa a nossa posição na vida, nossa dinâmica na vida. Nós queremos pegar o barco aqui agora e transformá-lo em estrutura. Colocamos dinâmica, mas para mostrar que a dinâmica seria o Sem, o Cão e o Jafé. E a arca como um todo, a estrutura da casa mental, não é? Então, nós colocando uns desenhos bonitinhos, só para... O assunto fica muito árido às vezes, né? Para nos ajudar. Seria a casa mental esta arca. Todos nós estamos construindo a nossa arca, né? A nossa casa mental. E o betume, nesse nosso estudo, é o revestimento de proteção que representa a nossa aura protetora, que é feita com fluido cósmico universal. Nós, às vezes, ficamos tomando chá de alguma coisa para fechar o corpo, não é? Banho de descarrego para fechar o corpo. A melhor maneira de fechar o corpo é melhorar a nossa aura vibratória. A nossa aura vibratória, com o componente mental equilibrado, ela naturalmente nos protege da invasão de energias negativas e evita que nós irradiemos energias negativas para o outro. Se estamos com uma aura bem protegida, bem elaborada, bem tecida no sentir e pensar equilibrado, André Luiz nos dá a notícia dela no livro Evolução em Dois Mundos, esta aura protetora, ela agradavelmente inclui, agradavelmente relaciona com todos. E nesse agradável relacionar, gera proteção. Então a casa mental que estamos todos construindo ou aprendendo a construir, ela insere o elemento fundamental aqui, que é o Sem, o superconsciente, a noção dos ideais. O vir a ser, que diz André Luiz, o vir a ser que dizem os filósofos. André Luiz diz que é a noção dos ideais. Toda vez que nós almejamos um ideal, que nós buscamos pelo sentir e pelo pensar um algo novo, superior a nós, nós trazemos esse registro para o campo consciente, do superconsciente para o consciente, e este campo no consciente irá ajudar a conter os desmandos e impulsos do cão, do subconsciente, que é impulso, que deseja realizar-se na vida. Aí nós estaremos melhorando, porque se nós dermos impulsos, vazão a todos os nossos instintos, ninguém aguenta ficar do nosso lado e nem nós mesmos. Para o mundo que eu quero descer. Porque muitas vezes os impulsos instintivos tendem a dominar a vida. Mas aqui nós estamos construindo uma arca. É preciso construir a arca e isolar de tal maneira que estejamos no mundo sem ser do mundo. Diz o Cristo ao Senhor Deus: não peço que eu os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então estamos no mundo sem ser do mundo. Estamos no mundo livres do mal. O mal não está fora, o mal está dentro. O mal de fora é porque tem ressonância interior. Mas se nós revestirmos com uma aura superior, aquilo que é negativo, ele tende a aquietar-se. E aquilo que é positivo tende a irradiar. Essa é a construção da arca, para viver em períodos difíceis. Nós vamos ver ainda aqui os períodos difíceis que virão, né? Mas vamos contextualizar. Farás na arca uma janela, e de um côvado
a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro. A estrutura da arca está montada pela orientação da vida, da lei. Tem uma janela, tem uma porta. A janela, como bem disse o Bill Gates, é um mundo virtual, o Windows. A janela, ela possibilita perspectivas, visualizações. Mas se nós entrarmos e sairmos pela janela, nós somos ladrões, porque o ladrão é que entra pela janela. A janela não é o local de entrada e saída da casa. Ela mostra perspectiva, abre horizontes. Entra pela porta. A porta é campo operacional de entrar e sair. Então veja que tem uma janela na parte de cima, no superconsciente. Uma janela que se abre para olhar e visualizar o futuro. Mas tem uma porta na lateral, no andar do meio, que é justamente o entrar e sair, o campo operacional que nós estamos. E tem ainda o andar baixo, além do segundo e do terceiro andar. Então vamos ver aqui. A janela está no andar terceiro, que representa o superconsciente, que é representado pelo 100, que define a nossa promessa, o nosso futuro, e que no imperativo da fala do Cristo é o olhai. A porta está no andar segundo, que é o campo consciente, representado pelo Jafé, nossa realidade operacional, o campo presente, o agora, o orai. Precisamos orar muito no campo agora da vida. E aqui não está falado porão no versículo, nós só colocamos, buscando a obra de André Luiz, que é o andar baixo, o subconsciente, o cão, que representa a nossa advertência, o nosso passado. Precisamos vigiar muito. Então, olhai, vigiai e orai, só Marcos que falou dessa maneira. Os outros evangelistas, Lucas e Mateus, falaram vigiai e orai. Mas Marcos colocou orai, vigiai e orai, que representa as 3 instâncias psíquicas que precisamos trabalhar. Olhar, definir perspectiva. Vigiar o impulso que emerge do subconsciente. E orar para que no atual momento presente consigamos conectar com as perspectivas novas e verdadeiramente sermos capazes de colocá-las em ação na vida. Nessa construção da arca, o Noé, lá em Capela, ele conseguiu naturalmente não ser tragado pelo dilúvio. Mas o Noé também veio para a terra. Todos vieram, né, gente? O que estava dentro da arca e o que estava fora da arca. A coisa não é não vir para a terra, é como vir, né? Vem aquele em expiação e vem aquele em trabalho. Não é? Quantos estão aqui em trabalhos? Quantos não são da terra e estão aqui operando com Jesus na construção do planeta Terra melhor, que são de outros sistemas? Nós lemos no livro Renúncia que Alcione é um espírito que morava em Sírios, secretário de um secretário de Jesus. E de vez em quando, ela veio uma vez e outros talvez viessem de Sírios aqui na Terra, ajudar aqui na Terra. Quantos missionários do Cristo vieram auxiliar aqui na Terra? Então, nós temos que entender essa mecânica. Por quê? Vamos imaginar que nós todos aqui, nesse degredo que terá da agora para frente, vamos ficar aqui no planeta. E muitos companheiros nossos vão ser exilados para um outro planeta. Não é? Aí nós vamos estudar 1000 anos aqui de regeneração, capacitar-nos muito, prepararmos-nos. Para quê, gente? Para viver muito feliz somente? Não. Para podermos ir lá, levar o evangelho para eles. Vai ser crucificado, vai ser perseguido, vai receber pedradas. Mas nós já estamos informados de outros que viveram assim aqui na Terra, não é? Ou ninguém está pensando nisso? Nós estamos querendo ficar livre dessa turma ruim, manda tudo para lá. Manda embora, né? Show, adversário, show, o outro, né? Show. Não, a gente pode mandar embora, mas nós temos que ir buscar, porque nenhuma ovelha pode se perder. As 99 ficam no aprisco e ele vai atrás da que se perdeu. Então, os que foram exilados, nós que estamos hoje, que eu quero entender que nós estamos no campo espírita, já não estamos fazendo mal conscientemente. Podemos até errar de vez em quando. Isso ainda é, o cão ainda é um cão, né?
mas já não estamos mais fazendo mal pelo mal. Quando nós nos capacitarmos melhor com o 100, nós iremos sair da nossa casa para um lugar que Deus é que vai mandar. Foi assim com Abraão, né? Quem sabe depois se a Maria Helena convidar, que ela falou que vai convidar ano que vem, eu não sei se depois do estudo de hoje ela vai convidar, não. Mas se ela convidar para o ano que vem, quem sabe a gente estuda sobre o Abraão. Não é? Então fez a arca. Dá um salto aqui, né? Mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Vamos ver o que tem aqui. Tem a aliança, parceria. Deus está propondo aliança. Propôs aliança com Adão. O Adão não quis. Propôs aliança com Abel e Caim. O Caim matou o Abel e não fez parceria. Aí Deus fez parceria com Enoque. O Enoque foi arrebatado ao céu. Arrebatado, né? Foi arrebatado ao céu, foi pego de volta. Aí agora Deus está fazendo uma nova aliança. Ou seja, as propostas de parceria são colocadas em etapas e etapas. Eu não sei, pessoalmente, quantas propostas Deus já tenha feito comigo para trabalhar com o Evangelho no passado. Não sei. Sei que agora, nessa encarnação, ainda que não tenha uma condição de vivência completa, já temos um processo de início de entendimento. Quantas negativas tivemos anteriormente? Mas agora tem uma aliança, ele está propondo aliança. Estabelecida a casa mental, é preciso fazer parceria, é preciso colaborar. E aqui nós temos uma constelação familiar. Casal, parceria, o par, encarnados. A constelação familiar, ela é chamada à evidência da ação, porque o primeiro e único mandamento com promessa é o mandamento de honrar pai e mãe, que define o equilíbrio da relação na parceria do casal. Nós vamos ver casal aqui à vontade, né? Definindo o número 2. O número 2 é um número feminino, né? 1 é masculino, 2 é feminino, e aí vai. Mas tem algo antes do 1. Né? O número 2 é um número feminino, que recebe, mas que favorece a ação do masculino. O número 2 é chamado de o receptivo. O campo que é fecundado. No plano divino, é a concepção, a criação interna. No plano humano, é a receptividade feminina de concepção e criação. E no plano da natureza, são os planetas e satélites, quaisquer que sejam eles, ao influxo de um Sol, de um centro, de um núcleo. Então nós temos aqui, enquanto esse feminino é o receptivo, o masculino, é o criativo, o que opera. Um recebe e o outro opera. Este que opera fecunda o novo que surge, que recebe e que opera um outro sistema. E assim vai de causas e efeitos, ou de fecundações e operações, constituindo a vida. Está estabelecendo uma parceria. Quantas vezes nós concebemos uma ideia? Foi fecundado a nossa mente. Eu vou fazer uma obra boa. Está durante a noite, às vezes, inclusive, no plano dos sonhos. Aí, quando volta para o corpo, a gente não consegue colocar em ação. Então, é preciso conceber e operar. Toda concepção agora, ela justifica e subentende que houve algo antes. Nós não podemos mais pensar que a vida começa no ventre. No ventre é só uma etapa. A concepção ali é de um plano. Foi fecundado. Mas antes da concepção, o ser já existia. Deu a ideia nisso? Porque é um processo. Quando a gente fala assim, o número 2 vai ser concebido, mas antes dele teve algo. Então, quando nós concebemos uma ideia, ela precisa ser colocada em prática. Se ela foi colocada em prática, ela abre para outra. Se colocada em prática, abre para outra.
e assim sucessivamente. Por isso que a criação, diz lá, foi a tarde e amanhã o dia primeiro. A tarde e amanhã o dia segundo. A tarde representa o ponto de fecundação, surge à noite, e opera no campo do dia, andar enquanto tem luz. São processos da vida. Então, o número 2 ele refala. Tem o 1, o 2, abre para um novo 1, um novo 2. Não é? Está falando do 2 aqui, que é a concepção. E de tudo o que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea. De tudo que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie. Trabalho macho e fêmea, a polaridade masculina, a polaridade feminina. Quando os chineses desenvolveram o símbolo do Tao, a força Yang e a força Yin, mostrando um grande equilíbrio, um perfeito equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre as forças criativas e as forças receptivas, que recebe forma o criativo, que opera, eles estavam fazendo a mesma coisa que está chamado Noé a fazer, equilibrar em si próprio o masculino e o feminino. Na era de peixes, nós tivemos uma era extremamente masculina. A era de aquário, que abre agora, é uma era feminina. A era do espírito. Então, enquanto nós tivemos uma era muito racional, muito intelectual, operacional para fora, no peixes, ela concluiu, ou está se concluindo, e abrimos para uma era nova, a era de aquário, que tem como símbolo uma fonte, um homem carregando um cântaro. E esta fonte, inestancavelmente, ela traz valores novos. A gente vai trazendo essas ideias para ver se nós conseguimos pensar nisso aqui. Eu estou tentando pensar também. Nesse componente da arca, eu não posso ficar polarizado. É preciso trabalhar o equilíbrio, sentimento e razão. O ângulo de 90 graus, que a dona Laura fala no livro Nosso Lar, de uma cruz no equilíbrio perfeito da horizontal, que representa o sentimento masculino. E a vertical, que representa o sentimento feminino. Onde esses dois sentimentos, o masculino, na linear da vida horizontal, e o feminino na vertical, fazendo um equilíbrio perfeito. Quando Cristo morre na cruz, definindo todo um equilíbrio, uma onda de equilíbrio daquela vida. Né? A base que conecta com a terra, a parte de cima que conecta com o céu, o lado direito que representa uma ancestralidade biológica e psicológica paterna, e o lado esquerdo que representa a ancestralidade biológica e psicológica materna, feminina. Esses 4 elementos em nós representam, no equilíbrio, o campo operacional perfeito. Se nós polarizarmos demais num dos polos, fica faltando o outro polo. Então precisa entrar na arca de 2 em 2. Né? A dualidade como componente fundamental. A receptividade e a criatividade. Polaridade macho e fêmea, nós já tínhamos falado, né? Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Eu quero saber se no meu plano operacional de vida, Deus tem essa autoridade de mandar e eu executar. Na oração eu digo todo dia, seja feita a vossa vontade. Mas no plano operacional, eu quero dar lição para Deus. Deus, corrige papai, Deus. Meu Deus do céu, a mamãe, Deus, você podia ajudar a mamãe a ser diferente? A minha mulher, o meu marido, não é mesmo? Nós estamos ensinando para Deus e não acatando a deliberação divina. Porque se eu digo para Deus para ele mudar o que está à minha volta, eu estou dizendo, Deus, você errou, está tudo errado. Mas se eu considero Deus como a inteligência suprema e está tudo certo, então eu tenho que acatar e dizer, Senhor Deus, cumpra a tua vontade na sua serva, no seu servo, e vou fazer o que está mandando. Tá certo, gente? O Noé fez.
Noé, assim fez Noé. Você imagina se você tiver um sonho essa noite, de hoje para amanhã, e aí Deus chega e fala assim, você vai construir uma arca. Ainda bem que aqui está perto da praia, não é? Aqui dá para o porto de Paranaguá. Paranaguá. Eu ia pôr no estado errado, ia para Porto Tubarão. Vocês iam correr comigo lá por Santa Catarina, né? Bom, ainda bem nem sei se é lá, eu acho que deve ser. Então, aqui ainda tem o oceano, mas imagina se estivesse lá na Serra do Cipó, vai fazer uma arca. O rio está seco, não tem... Alguém ia fazer a arca, gente, se você sonhar essa noite, Deus te mandar assim, faz uma arca, vai comprar madeira, amanhã vai na madeireira, não vai nem estudo da manhã de manhã, não é? Não vai, né? O Noé fez, conforme Deus falou, mas nós já sabemos que arca que é, né? Obediência e resignação, diz o Espírito Lázaro. Obediência é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento do coração. Equilíbrio perfeito entre as ondas horizontais e verticais. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Foi nas outras, nós já vimos, e nessa também. Porque eu cresci ouvindo um ditado, que talvez alguém já tenha ouvido. Angu de um dia não engorda cachorro. Aceitar Jesus um dia só não resolve. É todo dia. Todo dia nós precisamos aceitar o Cristo. Porque Ele faz novas todas as coisas. Por isso que nós temos que ser como uma criança, olhando a vida cada dia com um olhar novo. A tendência psicológica nossa é olhar a vida com os olhos do passado. A tendência é olhar com o olho do que já passou. Não, nós precisamos inverter esse processo, sublimar para olhar a vida a cada dia com um olhar novo, com o olhar de uma criança que, curiosa, quer saber, quer aprender. É preciso entrar nessa arca, né, com toda a família, com tudo o que tem, e se definir diante dessa arca com o novo. Entrar é tomar posse, assumir o comando da vida, administrar. Então não basta fazer um dia só, é preciso ressignificar essa história todos os dias da vida. Quantas vezes nós começamos a fazer uma dieta? Na segunda-feira, no primeiro dia do ano. Quantas vezes nós já começamos a parar de fazer uma coisa? Eu não faço nunca mais isso. Não tem esse negócio, não faço nunca mais isso. Eu não faço isso hoje. Como disse o alcoólico anônimo, né? Só por hoje, meu Deus do céu. Amanhã eu não sei, ninguém me segura. Mas só por hoje. E nós espíritos não vamos nem falar só por hoje. Só por agora. É por agora. Porque pode sair daqui, a gente pegar o carro, o colega estava aqui, e ele está num carro na nossa frente, não comprou com o opcional seta, e eu já criar caso com ele. Não é? E estava com ele aqui agora, lado a lado, estudando, não é mesmo? Então é só por agora. Esse tomar posse, nós vamos tomar posse da nossa vida constantemente, todas as horas, todos os dias, que é a consequência da justeza. O ser justo. Na questão 764 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer que a lei de justiça é de Deus, é Deus que aplica. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a aplicação da lei da justiça, que Adão e Eva erraram a aplicar, porque é Deus quem aplica, porque quando nós aplicamos a justiça, nós estamos vingando. E nós não podemos vingar, nós precisamos amar. A árvore da vida é amor. Então essa justeza é entregar a Deus todo o conteúdo de coordenação e nos responsabilizarmos em sermos os agentes operacionais desse conteúdo. Porque a vontade de Deus é perfeita. A boa dádiva vem do alto. Se obedecermos e resignarmos ante ela, a nossa ação será significativa, plena e absoluta. E aí estaremos, essa aqui no caso é a totalidade do ser, né? Nós temos Deus, individualidade, totalidade e unidade.
essa totalidade do nosso ser. Quantas vezes nós estamos divididos em nós mesmos? Nós não sabemos o que queremos. Nós falamos, o Erasto diz no livro dos Médiuns que a coisa mais difícil é ajudar o encarnado. De manhã ele quer uma coisa, de tarde ele quer outra, de noite ele já quer outra, completamente diferente daquilo que ele pediu de manhã cedo. Então a gente fala assim, oh meu Deus, você podia me mandar tal coisa. Aí quando Deus manda, eu já não quero mais, eu já quero é outra. Não é? Por que essa assombração está chegando para mim aqui agora? Não é? Não, ela tinha chegado e eu rejeitei. Muito obrigado, viu? Obrigado. Jesus diz que toda vez que der um copo d'água fria a um dos pequeninos, é a ele que fez, né? Então, obrigado pela água fria. Se for água quente, é só se for tomar banho, hein? Tá precisando de esquentar a água esses dias, gente? Aqui? Eu fico imaginando os soldados no exército que não tem água quente, né? Água fria, né? De todos os animais limpos, tomará para ti 7 e 7. O macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2. O macho e sua fêmea. Então veja que ele abre um horizonte. 7 e 7. 2 e 2. Naquilo que é o impuro, o não limpo, que são os registros mais arcaicos do nosso subconsciente, mais primitivos, é apenas o input masculino e feminino como substrato da vivência. Vamos traduzir isso, tentar traduzir isso aqui. Quando nós vivemos no reino animal, por exemplo, fomos um tigre, nós não fomos nós espírito, mas o psiquismo, o princípio inteligente que lá estava, que hoje transformou nesse espírito que está aqui agora, que foi um tigre, eu trago dentro de mim o input do tigre. Na polaridade macho e fêmea. Aí outras experiências vivemos lá como um touro. Trazemos o input do touro. Aí fomos uma serpente, aquela bonitinha que tinha no paraíso. Nós trazemos os inputs da serpente. Todos nós vivemos os reinos inferiores da natureza. No vegetal, no mineral, no vegetal, no animal. Isso não é novidade para nós. Então, a arca mental, a casa mental, a arca está recheada dos animais impuros. O input básico, fundamental, do felino, do canídeo, né, do equíneo, de todos os seres, animais, vegetais, minerais. Quando chega nos animais superiores, quando eu falei do canídeo aqui, lembrando que o cão já está no animal superior, o macaco, o cavalo, foi dado o nome, mas eles estão nos animais superiores, é preciso abrir mais o leque da experiência. São 7 pares, não apenas o input fundamental básico, ele abre outros elementos. Nos seres humanos primitivos, os hominídeos, 7 pares, ou seja, as experiências setenárias que vão se concluindo em todo um aspecto e todo um espectro de desenvolvimento do ser, como o arco-íris, né? Como as 7 cores do arco-íris. Os animais limpos são superiores, 7, que representam um ciclo completo, que trabalha a emoção, né? Os animais trabalham a emoção. Os animais não limpos são os inferiores, são só 2 elementos base, são os instintos primários. Então veja que os instintos primários estão muito recuados. As emoções, que são elementos instintivos mais próximos dos seres humanos, elas ainda estão muito vivas em nós. As emoções ainda nos dirigem muito. E é preciso transitarmos das emoções para o sentimento mais superior, né? E também das aves dos céus. As aves têm uma forte inclinação à tendência de interpretá-las como os espíritos, como seres espirituais, né? As aves 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Representa as vibrações espirituais, os corpos espirituais, os centros vitais e os desencarnados também. Então, todos os nossos centros vitais, todas as nossas os corpos, né? Então nós temos o corpo físico, que é denso, mas nós temos o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. São 7 corpos, Kardec sintetizou em 3, e são 7 quando nós abrimos o leque, esses 7 corpos que vão cada qual vibrar numa determinada dimensão, cada qual acionar um dos chakras, um dos vórtices de força,
onde desde o genésico, que trabalha a cor vermelha, até o coronário, que trabalha a cor violeta, nós temos as 7 cores básicas do arco-íris, cada qual vibrando numa faixa, cada qual vibrando numa dimensão, cada qual nutrindo e sendo nutrido, nutrindo-se e nutrindo a vida diante das vibrações espirituais. São as aves que preciso colocar. Eu acho que na arca o Noé só não colocou peixe, né, gente? Inseto também precisava não, né? Que lá sobrevive à vontade, né? Vai acabar agora na transição aí. Na regeneração não vai ter isso mais não. Aqui está o meu arco, o arco da aliança, que falava que era um arco-íris, mas é uma conexão com os corpos vitais, com os chakras. O meu arco tem posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Processo de conexão, de equilíbrio, de vinculação. Eu não sei se esse versículo está correto aqui. Ah, tá, esse versículo é lá da frente, que eu coloquei aqui só para dar a ideia, tá? Porque quando ele fala da aliança, ele não está aí no texto, não. Li aqui e falei, não é possível. Os olhos estão embaralhando a letrinha. Vamos lá agora, hein? Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. 40 dias e 40 noites é só para representar, né? O hebreu contava o dia e a noite assim separadinho, mas são 40 dias, exato, né? Colocar o termo inteiro. A noite fecunda, o dia opera. Mas aqui nós temos 7 dias, 40 dias. Depois eu acho que nós vamos ter uma ideia aqui. Vamos buscar lá no Ezequiel uma interpretação para esse dia, tá? Tem outra que nós, se der tempo, no finalzinho nós vamos falar dela. Nós não vamos trabalhar com ela, não, mas ela cabe aqui também. Mas nós preferimos seguir nessa ideia aqui, tá? Ezequiel diz assim: e quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Isso é uma equação. Vamos corroborar a equação em números. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Nós estamos querendo buscar com isso aqui para justificar o número de dias que vai ser falado até o momento do dilúvio. Depois do dilúvio vão ter outros, tá? Então nós temos 7 dias, depois 40 dias. Se transformarmos um dia em um ano, então nós temos aqui 47 anos. Tem uma outra afirmativa que está no Novo Testamento, ela também está no Velho, mas está no Novo, que é um dia valendo 1000 anos. Ela nos colocaria numa outra ordem de ideias. Nós não vamos trabalhar aqui agora não, tá? Vamos ficar só nessa aqui. 7 dias, 7 anos. 40 dias, 40 anos. Daqui a pouco ela volta, então vamos só lembrar isso aqui. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Novamente, obediência e resignação. Novamente, parceria. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então nós estávamos no 500 anos do Noé, toda essa história até agora foi no 500 anos do Noé, número 5, que era aquele componente da providência divina agindo no homem. Que era a vontade do homem coordenando a sua força vital. E a natureza na aplicação dessa força vital em construção. Agora, nós entramos na idade de 600 anos do Noé. Número 6. Abre um outro horizonte. É o número do homem. O homem foi criado no 6º dia e colocado no 6º dia na terra.
Somente o homem pode sofrer aferição. O animal não pode. O animal está numa evolução em que ele não pode ser testado, ele não pode ser aferido. O animal obedece a um instinto fundamental. Alguns animais superiores com lacunas que permitem o adestramento e um plus relacional que fixa muito pouco quando ele transita de uma vida para outra vida. Ele volta ao ponto que estava básico do instinto, mas já abre um horizonte de adestramento. Então o animal não pode ser aferido, agora o homem pode. Porque o homem, ele suplanta o animal, devido ao problema que abre novamente, gradualmente, o livre-arbítrio, a capacidade de captar e de refletir. A capacidade de ser fecundado e de fecundar. Emmanuel diz assim no livro Pensamento e Vida: a mente é o espelho da vida em toda parte. Ora, um espelho. Função principal de um espelho é captar. Depois refletir. Porque um espelho só pode refletir o que captou. Se ele não captar, não vai refletir nada. Não é? Então o espelho capta a onda e reflete a onda. A parte feminina do espelho captou a onda. A parte masculina do espelho refletiu. A nossa mente é assim. A parte feminina capta, é fecundado. A parte masculina opera conforme foi fecundado. Então, quando nós voltamos o espelho para um objeto, o objeto sempre permanecerá o que ele é. Mas o espelho decodificará o objeto conforme ele, espelho, é. Se o espelho for côncavo, ele vai captar a imagem e refleti-la daquela forma. Se ele for convexo, se ele estiver sujo, estiver embaçado, estiver trincado, não é mesmo? Então, conforme a qualidade do espelho, o tipo do espelho, ele não muda a realidade, mas ele interfere na reflexão da realidade. Deu ideia, gente? A nossa mente, quando olha a cena, ela não muda a cena, mas ela interpreta e decodifica conforme ela. Então, o homem ele é aferido. Quando Jesus fala com o doutor da lei, que ele tentando pergunta qual que era o maior mandamento da lei, ele fala assim: o que está escrito na lei? Está lá em Lucas, né, na parábola do bom samaritano. Como lês? Porque escrito está escrito uma coisa. A leitura é do leitor. Cada um lê conforme a sua tipologia. Conta um caso de um senhor que enviou seu filho para estudar na Europa. E já havia muito tempo que o menino não dava notícia. E esse senhor estava agoniado, querendo notícia, e indignado porque o filho, que vivia vivendo às custas dele lá, não mandava notícias. Até que chegou uma carta. E parece que o rapaz estava com muita pressa para escrever a carta. Ele só escreveu assim: pai, manda dinheiro. Estava escrito isso. O pai pegou com aquele clima mental de expectativa da carta do meu filho. Quando ele leu, pai, manda dinheiro, ele falou assim: eu sou banco? E tal. E começou a xingar e blasfemar e falar um monte de palavras. Até que a esposa chegou e falou assim: deixa eu ver essa carta. Aí pegou, olhou, uai, meu bem, não está assim não, ué. Olha aqui, pai, manda dinheiro. Então cada um lê do jeito que quer, não é? Cada um lê conforme a própria intimidade, conforme a vivência interna. Então agora nós estamos preparando para entrarmos no momento operacional daquilo que foi planejamento. A proposta estava lançada. Constrói uma arca, coloca betume, põe a família, põe os animais, que eu vou destruir tudo. Prepara-te, porque vai ter coisa perigosa. E Jesus diz lá no sermão profético, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Então nós não tomamos cuidado para não nos sermos enganados. Nos tempos atuais parece que está tudo certo, pode fazer o que quiser. Nos tempos atuais, parece que a vida não tem lei. Lei é a minha lei, a lei que eu quiser. Mas o homem prudente, o Noé, que constrói a arca, que coloca os filhos e a família na arca, naturalmente ele não pensa assim não, né?
Eu estou vendo ali, lá vai ligeiro o negócio, puseram na programação e falou, se passar 2 minutos das 3h15, eu desligo o microfone. Eu falei, nossa senhora. Ah, não foi, Rodrigo? Você não falou, não? Ela que falou, né? Mas eu vou devolver a palavra para a nossa coordenadora, que deu a hora aqui, né? Brincadeiras à parte.